poderia falar um pouco sobre as irregularidades que ocorrem no processo de transferência de aluno para o curso de medicina? Provavelmente, como que é o nome? Winston. Winston, obrigado pela pergunta. Eu acho que todo mundo quer saber desse momento. Né, por isso que eu tô falando, né? Eu tô aqui escolhendo. O momento, todo mundo quer saber, mineiros inteiros sabem sobre a questão da reclusão, da prisão. Então, nós estamos... Você falou nisso. Então, ele tá querendo falar sobre isso. Não tenho problema algum em falar sobre isso. Para mim, esse é muito tranquilo, esse assunto para mim. Quem me conhece, as pessoas bem próximas de mim sabem como é tranquilo eu falar sobre isso. Parece que teve uma denúncia e com isso nós ficamos, eu vou falar por mim, eu fiquei reclusa por 5 dias. Algumas pessoas falaram que eu não fiquei, outras falaram que eu fiquei 1 mês, mas a realidade é que eu fiquei no presídio por 5 dias, dormi lá por 5 dias. Nossa. Foi da quinta até na terça-feira, eu fiquei lá. Nossa, tipo assim, agora se alguém te perguntar, você fala assim, não, você me respeita, eu já puxei cadeia. Fala assim comigo. Não mexe comigo não, é perigoso. Se eu era perigosa antes, imagina agora. Então, assim, é super normal, assim, não vou dizer normal, assim, num sentido estranho, mas assim, houve essa denúncia, o delegado achou por bem, ele tem todo o poder de fazer o que está dentro da lei e ele tirou a gente da sociedade porque ele queria fazer a investigação. O meu celular ficou em poder dele, provavelmente deve ter feito uma varredura, né, no celular todo. Não é questão de falar, mas assim, se puder jurar ou qualquer coisa assim, eu não preciso fazer nada de errado. E se se um dia cair na besteira de fazer alguma coisa errada, eu apanho. Porque não foi essa educação que eu recebi, não é essa educação que eu passo para os meus filhos. Então, nos tirou da sociedade porque falou que a gente poderia manipular algum processo, alguma possível prova. Eu sei que isso foi dia 11 de novembro do ano passado. Para quem não sabe, eu fui pega dentro do Banco do Brasil. Eu estava na mesa do meu gerente assinando um documento e eu fui pedida para sair, eu fui colocada dentro da viatura da polícia. E da viatura eu fui para a FAMP, da FAMP eu já fui para a delegacia, da delegacia eu fui para o presídio, do presídio eu entrei no Camburão, pro presídio de Mineiros, eu entrei no Camburão e fui para o presídio de Serranópolis. Por que Serranópolis? Porque lá é o presídio feminino. Sim. Né? Então a gente foi para lá, chegamos em torno de 10, 11 horas da noite, um pouco mais do que isso, um pouco menos, não era menos de 10 horas, porque a gente já não tem mais acesso a relógio, a vida aqui de fora, nada, né? Aqui em Mineiros nós fomos interrogadas, né? Nós éramos em 3, nós fomos interrogadas e o delegado achou por bem tirar nós da sociedade por esse tempo, porque ele queria investigar sem a nossa, entre aspas, qual a palavra? Fugiu a palavra. Se a gente fosse interferir no processo. E até hoje não tem nenhuma prova, entanto que o celular foi entregue, eu continuo com o mesmo número que eu tinha antes da prisão, continuo com o mesmo número. Morgana, como que foi a experiência? Acho que todo mundo quer saber sobre isso, né? Como foi a experiência? Eu costumo falar e costumo fazer isso na minha vida, eu tiro as coisas boas do que acontece comigo. Eu costumo... tem um lado ruim, tem um lado sombrio disso tudo? Tem. Mas teve o lado bom disso. Eu acho que não tenho certeza. Eu falo isso para as pessoas que conversam comigo e têm curiosidade de perguntar como que é lá dentro. É um lugar que hoje eu entendo que eu não falaria nem para o meu inimigo ir para aquele lugar. Não é um lugar habitável, é um lugar de barata, é um lugar de piolho, é um lugar assim, é um lugar onde chove. Não, violência assim até que não aconteceu nada com a gente. Mas é um lugar que muito, como que eu vou dizer, muito abafado. Não que eu queria um ar-condicionado, ou que teria que ter um ar-condicionado, não é isso. Mas é um local, assim, úmido,
Sabe, um lugar, como a gente chegou lá e choveu muito, as duas primeiras noites que nós estávamos lá, então, entrava E como água. é que é? Lá tem cama, tem colchão, essas coisas? É isso que a gente quer saber, É né? isso que vocês querem saber? Então, vamos lá para os vocabulários. Isso. Lá, em cada cela tem a jega. Jega, sim. jega. A jega é o local onde você deita. É tipo como se fosse uma beliche, beliche. mas é de cimento ou de concreto, um dos dois. Sim. Então, são paredes, aquela Ela porta... chama de jega. Cada andarzinho é uma jega. Então, a cela que eu fiquei tinha 2 jegas, a de baixo e a de cima. Então, dava para dormir ali na jega 6 pessoas, assim, fora um localzinho pequenininho e tinha um banheiro dentro da cela, né? E a cela que você foi já tinha gente ou você ficou sozinha? Na primeira noite que nós chegamos, a gente dividiu uma cela com uma mulher. Obviamente, de presença de mulher, obviamente que era uma mulher, né? Morgana, volta para esse mundo, tinha uma pessoa lá. Como a gente a gente é formado e tal, a gente teria que ficar numa cela. Só nós. Sim. E nós Que ficamos... é o famoso ensino superior, tem direito a... Teria que ser assim, né? Uhum. Na teoria é muito lindo, nossa, cela particular, tananana, mas na prática não é assim não, tá? Aí nós ficamos essa noite lá. Na sexta-feira foi nossa audiência de custódia, 1h30 da tarde. O juiz não liberou a gente sair. Aí, obviamente, na segunda-feira foi feriado, então todos os nossos pedidos estavam no plantão, e aí nada foi julgado e tudo mais. E aí, na terça-feira, como acabou o prazo da justiça de 5 dias, nós saímos. Era o prazo que eles podiam segurar vocês. Era o prazo. Então, nós saímos na terça-feira de manhã, que na segunda foi feriado, na terça-feira de manhã a gente saiu. Não tem água filtrada, a água é da torneira do banheiro. O chuveiro é gelado, e a gente tinha que dar graças a Deus que tinha chuveiro, porque em alguns lugares não tem chuveiro. É só o cano mesmo. Então a gente tinha, mas o chuveiro é gelado, a água era da torneira do banheiro, a pia do banheiro é de plástico. E a comida? Como é que é a comida? É gourmet? Assim, é bem diferente da forma da comida que a gente come em casa, sabe? Imagina. É bem diferente. E tem um nome específico para essa comida? Não, a comida não. Não. A janelinha onde eles passam a comida tem um nome específico, que é a bigorna. Lá tem alguns nomes específicos. Então, a gente chegou... A gente fez todo o procedimento, tiramos aquelas fotos normais e fomos para a nossa cela, né? Aí eles largam o colchão, deixam o colchão, você pega seu colchão e leva para a sua cela. Não tem roupa de cama, não tem nada, e a família que tem que levar, e a gente, principiante, não sabia de nada. Nossa. Né? Então, a gente ficou 2 dias sem roupa de cama. A gente chegou na quinta, a nossa roupa de cama chegou no sábado, porque a nossa família também nunca passou por isso. Então, ninguém sabia de nada, né? Roupa branca. Nós chegamos lá, um detalhe muito importante. Nós chegamos e a gente já usou uniforme. Os 5 dias que nós ficamos lá, nós usamos uniforme. Tem lá organizado. Tem uniforme, tudo, então... E aí, no domingo, eles colocaram uma senhora conosco novamente, né? Então, ela ficou de domingo até terça conosco na cela. Não sei o motivo, porque ela ficou conosco. E, assim, a comida, eu vou falar... A gente não conseguiu comer porque é algo bem diferente. Então, o que a gente fazia? De manhã cedo vem um pão de padaria. Então, a gente cortava o pão, partia o pão pelo meio. Então, a gente comia metade do pão de manhã e metade do pão a gente guardava para janta. Porque daí a gente não almoçava e nem jantava. Meu Deus. Então, em 5 dias eu emagreci 4 quilos. Então, dá para entender um pouquinho, né? Imagina. Então, assim, mas eu entendo o propósito de Deus hoje. E todos os dias que eu estava lá dentro, eu tentei entender o porquê disso tudo. E eu entendi que Deus queria que eu ficasse 5 dias comigo mesma. Então, Ele quis que eu repensasse em algumas coisas. Não sou perfeita, tenho muitos erros, e às vezes aqui no mundo, aqui fora, eu não teria esse tempo para pensar. Então, eu entendi, no meu caso, eu falo de mim, eu entendi que eu tinha que ficar no lugar onde eu estava longe de tudo e de todos para entender algumas coisas. Entendi. Então, eu levei por esse lado positivo. E emagrecer, eu precisava emagrecer mesmo um pouquinho, então ninguém morreu, não fez mal nenhum. E a noção do tempo lá dentro?
A gente tem noção do tempo porque o almoço chega às 11h30, a comida, a gente tinha banho de sol também, só que a gente nunca viu o sol, a gente só viu o céu. Porque como os muros são tão altos, e a gente não conseguia ver o céu. O banho de céu. O banho de sol, a gente só tinha banho de céu. Então, a gente tinha noção, porque mais ou menos 3h30, 4h era o banho de sol, e a janta chegava. Então, a gente sabia esses horários. Mas, assim, cabeça baixa, andando de filinha, mão para trás, sim senhora, sim senhor, mas ponto. Pensando assim, é uma experiência, né? Ficar 5 dias desconectados, sem comunicação. Eu tive um detox de redes sociais, de família. Foi tipo o meu detox. É o seu detox, né? Mas trágico, nossos 2 detox foram trágicos. Mas eu entendi, e eu saí de lá entendendo que eu tinha que mudar algumas atitudes minhas, sabe? E assim, eu sempre tento levar as coisas pelo lado mais positivo. E as pessoas falam assim, eu achei que... Tanto que eu saí terça-feira de manhã, terça-feira à noite eu estava na inauguração da farmácia da minha amiga. De cara limpa, de cara lavada, porque eu não devo nada pra ninguém. Isso eu posso jurar, prometer, por qualquer pessoa que eu amo. Eu não fiz isso. Então, eu saí de cara limpa de lá. Saí mesmo. É bacana você estar falando nesse assunto agora, né? Com a tranquilidade, vamos dizer assim, com a transparência que você está falando, porque eu acredito que a maioria das pessoas que tava, vamos dizer assim, tá sabendo e tá assistindo às vezes, achou que você não fosse falar, né? Não, eu falo, eu não tenho problema em questão de falar as coisas. Isso é bacana, assim. Eu não tenho. Quem me conhece sabe muito bem, sabe? As pessoas o vulgo ficam rodeando toco pra perguntar, sabe? Assim, pra mim é muito tranquilo falar dessas coisas. Então, se eu tivesse culpa, você acha que se eu tivesse culpa eu ia sair da sociedade? Eu mudava, eu pegava o primeiro foguete pra Marte. Né? Aproveitar que tá entendeu? Tipo assim, eu tenho filhos e eu sou o exemplo dos meus filhos. Eu não posso jamais mostrar um caminho errado pra eles. E pra quem acredita no meu trabalho. Eu nunca precisei disso. Em 2015 teve toda uma bagunça. Você acha que eu ia fazer isso agora? Sendo que eu fui a denunciante em 2015, eu não ia fazer isso agora, eu não ia fazer o mesmo processo, o mesmo erro de 2015 que fizeram. No entanto que no processo de 2015 eu fui inocentada. E eu sou assistente da acusação em Goiânia do processo de 2015. Olha só, coisa que muita gente não sabe. Então, assim, eu não tenho problema em falar dessas coisas, sabe? Porque eu acredito... isso tudo vai ser justificado, não vai ser provado, porque até agora já tem o quê? 11 de dezembro, 11 de janeiro, vai fazer quase 3 meses isso já, né? Então, eu acredito muito. E assim, o nosso processo de transferência que o rapaz perguntou, ele é todo gravado. Então, a gente tem esse diferencial. Então, não tem como a gente burlar essa gravação, não tem como cortar essa gravação, porque as perguntas, elas são específicas para todo mundo. Se você pegar a primeira entrevista e a última entrevista, são todas iguais. Então, e esse processo foi entregue para a delegacia, para ver como é o processo de transferência nosso. Então, ele é tão transparente que ele é gravado. E para nós, assim, por honra e glória de Deus, ele é gravado, que a gente tem como provar. Tem como provar, né? Entendeu? Então, isso está também na mão da delegacia. Então, eu sou muito tranquila e fico muito tranquila em falar sobre isso, porque foi 5 dias de férias. Eu falo que foram 5 dias de férias. 5 dias de férias. Mas quando você pegou, você falando desse problema em 2015 aí, você sabia que estava pegando um grande problema. Não, eu não sabia, eu sabia que tinha coisa errada, mas eu não sabia que era da magnitude, né? Entanto que o processo corre até hoje, né? Então, teve também as prisões, que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou entrar realmente nesse mérito, eu vou entrar no que eu falei. Eu vi algo errado e fui denunciar. Dali pra frente, quem fez todo o processo foi a delegacia. Delegacia, promotor, juiz, investigador e tudo mais, entendeu? Eu fui educada para não fazer nada de errado. E se eu fizer, eu apanho realmente. Eu apanho mesmo. Com 39 anos nas costas, é perigoso eu apanhar se eu fizer algo de errado. Apanha mesmo, eu sei que apanha. De chinelo, de chicote, de rodo, de cabo de vassoura, do que tiver na frente, eu apanho. Então, eu fui educada para não fazer nada de errado. E na época a pessoa estava fazendo algo de errado e algo que não condizia com a minha educação, com nada. Então, eu tinha 2 opções. Ser conivente ou fazer algo. Eu preferi fazer algo do que ser conivente. Tanto é que hoje você está sonhando em ir para Forbes, Lógico, e eu vou para Forbes. Eu FAMP, né? A FAMP vai para Forbes e eu vou contar toda a história. Que foi assim...
trágica ao sucesso. Sim. A FAMP tem a fama antigamente, então ela tem uma fama ruim, e ao decorrer dos anos, a gente conseguiu mudar essa fama ruim para a FAMP. E não vai ser agora, não vai ser talvez por uma denúncia anônima, por alguém que quis fazer algo de ruim com a gente, que vai tirar todo o brilho da faculdade. Eu falo, o meu gás triplicou depois que eu saí daquele local. É quando você dá um impulso para trás para pular décadas para frente. Então, eu falo que aconteceu isso. Então, assim, se alguém quis prejudicar, o tiro saiu pela culatra. Eu saí de lá com a cabeça erguida e saí com mais vontade. Porque como eu fiquei 5 dias sem fazer nada, eu pensei em projeto, pensei nisso, pensei naquilo ali. E coloquei tudo que eu queria para funcionar mesmo, para o pau torar mesmo. Porque eu agora sim, mais do que nunca, eu quero que a faculdade, se ela já está voando, agora eu quero que ela saltita, sabe? Alcança a velocidade da luz. Isso.